Negro forte é pura raça, tem a força do asfaltão. Tua riqueza contagia, faz pulsar meu coração. Barulhinho bom, né? E é a potência máxima das mentes e vozes das mulheres do samba de Porto Velho. E bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Márcia Chaves e você está no Experimento em Rádio, Educação e Cidadania da Universidade Federal de Rondônia. Toda semana com uma produção sobre o cidadaniar relacionado aos direitos sociais. E hoje vamos falar sobre a cultura musical popular, ou mais diretamente falando, a ação das mulheres do samba em Rondônia. A potência do samba é tanta que é reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Desde o samba de terreiro, passando pelo partido alto e, claro, o samba enredo. E bora ficar sabendo onde surgiu essa maravilha cultural no Brasil? Então escuta aí! O samba é uma mistura de ritmos que não é só música. Tem a ver com a cultura e a história de um povo. O samba surgiu de antigos batuques de africanos que vieram para o Brasil como pessoas escravizadas. E isso aconteceu já faz um tempo, no século XIX, lá no Rio de Janeiro. Mas o samba tem registros iniciais também na Bahia, porque os negros escravizados eram levados para lá. E os batuques tinham a ver com a forma como eles comunicavam seus rituais. Ou seja, tinha sim uma relação com a religião também. Mas aos poucos os ritmos acabaram se misturando, dando origem ao que conhecemos hoje, o samba. Esse bom som não é privilégio só do Rio de Janeiro ou da Bahia, não. E nem só de homens, viu? Parte da força do samba também vem delas, das mulheres. E nessa semana, dedicamos o espaço do 321 REC ao cidadaniar de algumas delas que são história viva desse ritmo em Rondônia. Sabe quando você convive com o som da bateria da escola de samba desde criancinha? Ou acompanha a avó ou a mãe costurando as fantasias e alegorias noite a fio? Então, essa é a história de muitas dessas mulheres do samba de Rondônia. E foi isso que aconteceu com a Francileia da Silva Mota. Escuta só. Minha mãe costurava por diplomatas. Desde os 10 anos eu já bordava lantejola, ajudava minha mãe a fazer as fantasias, eu e minhas duas irmãs. Foi aí que a gente entrou no samba, né, através da minha mãe, que era costureira e tudo. Aí depois, com a amizade que a gente sempre teve desde pequenininha também, né, a família da dona Nadzira, a Vanilce, Vilma, Silvia. E a gente ficou muito unida, né, nessa situação, e aí me chamaram para participar da escola de samba, para me ser diretora. Mas aí a gente já desfilava na escola, passei a ser diretora, ajudava nos eventos da escola, ajudava ela a fazer as feijoadas. E a gente foi cada dia se aproximando mais, e aí eu cheguei a ser a diretora da escola. Realidade também da Ana Lúcia Barroso da Silva, filha do Valdemir Pinheiro da Silva, o famoso mestre Bainha. Desde os tempos da mocidade independente do quilômetro 1, ela acompanha esse enredo de luta. Hoje, depois de mais de 40 anos nesse compasso, em 2022, ela foi eleita presidenta da Liga das Escolas de Samba de Rondônia, criada em 1999, e atualmente com 7 escolas reunidas. Ana Lúcia fala sobre a missão com as mulheres do movimento. A importância dessas mulheres estarem iniciando esse grupo e se reunir é de fato levar uma sucessão adiante do samba, né? Da participação das mulheres, de tirar o preconceito de muitas que ainda têm medo de participar porque o outro vai olhar, né, com um mau olhar devido ser o samba. O samba ele sofre muito preconceito, né? E aqui a gente pode demonstrar através do nosso trabalho que não deve existir preconceito, que as mulheres precisam estar onde elas queiram estar, né? Eu acredito que o papel da mulher é sim organizar mais, é sim gerar um controle para que as coisas fluam melhor. E que lá na frente os homens podem até aparecer, mas quem faz o processo acontecer somos nós mulheres.
E a diretoria é algo que elas têm assumido com muita determinação nos últimos tempos. O Grêmio Recreativo Acadêmicos da Zona Leste, por exemplo, já foi presidido pela Anne Barbosa Nunes Mamendes, por 2 mandatos. E hoje é ela quem assume a administração financeira da escola. Eu não participava, vocês sabem muito bem disso. Já quando foi em 2012, com a criação da Escola de Samba Acadêmica da Zona Leste, precisavam de uma diretora que estava lá faltando, aí me convidaram, não vai, é só para tapar um buraco, para não colocar alguém estranho. Falei, tá bom. E aí eu me apaixonei pelo samba, né? E aí era diretora na época, depois virei presidente, fui presidente por 12 mandatos. E no meu mandato eu gostava muito de colocar as mulheres em evidência. E aí em 2018 eu me desafiei mais ainda, que aí eu coloquei 3 mulheres para puxar o samba enredo na avenida. Fui criticada pelos próprios diretores que eu era doida, porque eu ia colocar a escola no buraco, e as críticas vieram de todos os lados. Eu falei, enquanto eu for presidente, elas irão. Um dia que eu não for mais, não vão. Aí fica a critério do próximo presidente. E graças a Deus fomos, fizemos uma bela apresentação. Naquele ano que a gente era uma escola, como eu falei, uma escola nova, uma escola de acesso. Aí nós ganhamos o grupo de acesso, fomos para o grupo especial. Hoje a gente já concorre com o Asfaltão, concorre com as outras escolas do grupo especial. De lá para cá, infelizmente, nós não tivemos mais desfile, então não teve mais como a gente apresentar nossos trabalhos. E não é só ajeitando tudo administrativamente nas agremiações que elas são poderosas, não. Lembra da capelinha cantada no início do episódio? Tua riqueza contagia, faz pulsar meu coração. Então, são elas, as pastoras do Asfaltão. A gente gosta de brilhar, mas só não deixa o brilho maior que nós, né? Mas a gente gosta de brilhar. Porque é importante pra gente dizer que eu existo, estou aqui, bela e maravilhosa. Eu sou dona de mim, né? Somos donas de si. E são referência feminina no universo da composição de samba em Rondônia. Foi minha inspiração enquanto mulher dentro do samba, foram as pastoras do Asfaltão. Não só por cantar ou por compor, porque pela garra delas, pela resistência. Você vê mulheres que realmente estão saindo da sua zona de conforto e fazendo o que gosta e fazer bem feito. Elas contam com orgulho o começo dessa caminhada em 2007 e que já rendeu à turma 4 composições vitoriosas em concursos de samba enredo na escola. Quem conta essa história é a Vanilce Pinheiro, compositora e integrante da diretoria da Asfaltão. Nós somos 5 mulheres. Uma hoje está em Manaus, mas continua sendo do grupo, né? E aí nós nos reunimos, pegamos a sinopse, e aí nós nos desafiamos a participar, conseguimos, assim, com algumas dificuldades, porque como nós só cantamos, a gente não toca nenhum instrumento, de corda principalmente, que é necessário na hora do ato do concurso, a gente teve algumas dificuldades, porque é um ambiente eminentemente masculino, e a gente tentou, e com, assim, uma grata surpresa, nós ficamos entre os 3 primeiros samba, não ganhamos nesse ano, e eram 8 concorrentes. E dentre esses 8 concorrentes, pessoas de renome, como Bainha, Oscar, Zé Baixinho, Ernesto Melo, Valdisson Pinheiro e Mávilo Melo, que eles têm assim, uma história no Asfaltão, a maioria dos sambas são dele. De mulheres só tínhamos nós. Então a gente se sente realmente privilegiada e cada vez mais encorajada para estar nesse espaço, conquistando ainda mais outros, né? E não pensa que foi fácil, não. Teve muito preconceito por parte de quem estava por perto, viu? A Silva Ferreira Pinheiro fala dos obstáculos para a construção musical feminina do samba enredo em Rondônia. Quando a gente pensou em fazer em 2007, inclusive a gente enfrentou até um conflito interno para disputar, para conseguir músico, para acreditar na gente que não acreditavam. Nós não conseguimos intérprete de samba, não. Samba de enredo, ninguém quis. Todo mundo, vou com Bainha, vou com Valdisson, vou com não sei quem, não sei o quê. E olha que o nosso marido era tio e tudo, mas não acreditava. Aí conseguimos o Jânio, do Fala Sério, que foi nos ajudar e nos acontecer. Aí, estampado na imprensa, no dia seguinte, elas não têm capacidade. Foi estampado na imprensa. Vamos botar a barriga na pia, e foi. Vimos isso, buscar na imprensa uns 3 concursos seguidos, a gente aconteceu isso com a gente. Até que um dia, lá no Cabanas, eu peguei o microfone e regacei. Deus não tem, a Zeca Traga, mas foi com o Zeca Traga. A gente brigou feio. Mas a gente se amava, mas a gente era de sentar assim, tete a tete. Uma vez eu falei, não, isso
Tu não tá acostumada? Eu disse, não tô acostumada e nem aceito, né? Aí, eu sei que aí foi passando e aprenderam a nos respeitar como compositora. E não podemos deixar de fora dessa história a Diplomatas do Samba, a primeira do estado, desde 1958, sendo a escola das escolas de samba de Rondônia. Entre os nomes na roda de conversa para esse episódio, são mencionados a de Dona Inês e a da Vó Marieta, personagens que ajudaram, assim como outras tantas fortes mulheres, nas feijoadas, nas costuras, na organização em geral, sempre ali, prontas. Acompanhando tudo bem de pertinho e nos bastidores da comunicação, a Alda Soares de Mello, a Aldinha Soares, conta pra gente sobre algumas das mulheres da agremiação. Eu sou da época que eu era criança e conheci Dona Neire Paiva de Azevedo, conheci Dona Joia, conheci Dona Marieta, a tia Yolanda, porque meu padrasto foi um dos fundadores da Escola de Samba Diplomata e que é irmão da tia Yolanda, que eram só os dois irmãos, só ficou ela viva. Várias mulheres passaram pelo Diplomatas, né? Sônia Maria, Ione, que hoje está lá em Manaus, Sônia Maria Roca. A própria Isaurina foi nossa passista, Isaurina, né, Dona Joia, eu era criança, conheci Dona Joia, né, Dona Maria do Bola 7, minha vizinha lá do Coab, assim, mora na Sucupira, da Zona Sul. Sempre encontro com ela, a gente sempre conversa alguma coisinha ali e tal. Wanda, passista nossa, que faleceu, muito antiga também. Tem a Aldenora, que ainda mora em Manaus também, era passista. Lúcia também, Delma Burton, nossa, encontrei Delma Burton. Muitas mulheres passaram pela Diplomatas, né? Era uma época muito fechada, né? E as mulheres já estavam ali querendo se empoderar naquela época, nos anos 60. E eu convivi com todas elas. E para quem não quer esperar o carnaval para ouvir um bom e velho samba, anota a dica. Sabe aquele famoso Bar do Calixto? Então, lá rola samba dos bons. E não é à toa, não. O lugar é nada mais, nada menos que a guarda da roda de samba que virou patrimônio cultural imaterial de Porto Velho. A dona do bar, Francileia da Silva Mota, integrante da Escola Asfaltão, conta essa história pra gente. Eu peguei o Bar do Calixto numa pandemia, né? E aí eu comecei servindo comida lá. Mas quando eu peguei, eu já queria transformar aquilo ali mesmo que sempre foi o berço do samba, né? Eu tinha vários sonhos ali e graças a Deus estou conseguindo concretizar. Um deles, a roda de samba é reconhecida como patrimônio cultural e material de Porto Velho. E aí o que aconteceu? Desde aí, a população, né, os sambistas, principalmente os antigos, né, foram no bar, agora começaram a frequentar mais do que o normal, né? Eles sempre vão lá, Ernesto Melo, o Bainha, a galera toda do samba antigo sempre fazem questão de estar ali agora prestigiando o Bar do Calixto. Gente, esse foi só um resumo do movimento das mulheres no campo do samba enredo de Rondônia. São muitas, de várias escolas, agremiações, grupos que também são importantes e fazem parte dessa história. É apenas um recorte que valoriza as mulheres do samba rondoniense, as vozes da resistência. A Turma REC agradece a disponibilidade de todos que tiveram conosco nessa produção da semana. Agradecemos também o empenho da presidenta da Liga das Escolas de Samba de Rondônia, a Ana Lúcia Barroso da Silva, por reunir essas mulheres poderosas pelo samba. E esse foi o 321 REC com o ouvido colado no samba delas. E não se esqueça, toda semana abordamos um tema sobre direitos sociais e o cidadaniar em diferentes campos do saber e da prática, sempre na linguagem rádio, educação e cidadania. Se você quer participar dos episódios, conta pra gente sobre o seu modo de exercício da cidadania, em qualquer área. Quem sabe a sua história pode servir de inspiração para algum ouvinte, hein? Envie um e-mail para rec@uni.br ou pelo Instagram, @rec.uni. Com produção de Midian Mascarenhas e Moara Araújo e supervisão de Evelyn Morales. Eu, Márcia Chaves, fico por aqui e te convido a sambar com a gente. Opa, a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? Três, dois, um, REC.